Você sabia que o trauma está por toda parte, mesmo quando a gente não fala sobre ele? O trauma não se limita a grandes tragédias ou a cenas de guerra. Não. Ele está presente nas famílias, nas escolas, nos relacionamentos e muitas vezes essa presença é silenciosa. Ele pode estar escondido na raiva constante que uma pessoa sente, na ansiedade que aparece sem explicação, ou até num corpo que vive tenso, como se a pessoa estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. E isso não é frescura nem é drama, é biologia. Vamos ver isso. Vamos ver. Olha, o transtorno de estresse pós-traumático, ele foi definido a partir da observação dos veteranos de guerra que voltavam de combate e que reviviam o tempo inteiro os horrores da guerra. Eles descreviam que tinham lembranças vívidas, tinham pesadelos e tinham reações físicas intensas, tudo como se eles estivessem de volta ao mesmo momento traumático da guerra. E com o tempo, a psiquiatria percebeu que isso não era uma condição exclusiva de soldados. O trauma, ele também afeta vítimas de abuso físico, de abuso sexual ou emocional, afeta sobreviventes de acidentes graves, de catástrofes naturais e afeta de uma forma bem marcante crianças que são expostas à violência ou à negligência. Sendo que essas experiências adversas na infância, elas aumentam drasticamente o risco de doenças mentais, de doenças físicas e até de morte precoce na vida adulta. A questão é que, quando a gente vive uma situação extremamente ameaçadora, o nosso sistema nervoso aciona uma resposta automática de luta, de fuga ou de congelamento se a gente não puder nem lutar nem fugir. E essa reação, ela é coordenada principalmente pela amígdala, que é uma estrutura do sistema límbico responsável por detectar perigo. Então, se o perigo é percebido, o hipotálamo envia sinais ao corpo para liberar hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Isso acelera o coração, aumenta a respiração e prepara os músculos para agir. E esse mecanismo, ele foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Ok, só que tem o seguinte, no trauma, uma coisa diferente acontece. Por quê? Se a ameaça é tão intensa e não existe possibilidade de escapar nem de lutar, o sistema entra em colapso defensivo, que é a resposta de congelamento. Então, no trauma, o corpo registra a experiência como se a vida tivesse por um fio. E essa memória, ela não fica só na mente, ela também fica nas redes neurais e na musculatura da pessoa. Isso aí. Pesquisadores como Bessel van der Kolk mostram que no trauma, as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e pelo raciocínio lógico, elas reduzem a atividade, enquanto que as áreas ligadas à sensação física e a emoção ficam hiperativadas. E isso explica por que nos momentos de gatilho, quando a dor do trauma é reativada, a pessoa sente isso no corpo antes mesmo de conseguir colocar em palavras. E tem mais, o trauma não tratado, ele pode levar a um estado de hiperativação, ou seja, o corpo e a mente reagem a pequenos estresses como se eles fossem ameaças de vida ou morte. Então a pessoa ela acaba ficando hipervigilante, sempre procurando perigo, ela vai ter sobressaltos exagerados com qualquer coisinha, vai ter uma maior irritabilidade ou ter explosões emocionais. Sem falar nas sensações físicas intensas, como a taquicardia, a tensão muscular e a falta de ar. E o mais complexo, muitas vezes a pessoa não sabe que isso é resultado de experiências passadas. Ela pode achar que simplesmente nasceu nervosa, ou então achar que o problema está mesmo no momento presente, sem perceber que é o corpo dela está revivendo algo que é antigo. E como é que se trata isso? Bom, a boa notícia é que o cérebro e o corpo, eles têm neuroplasticidade, que é a capacidade de mudar. E o tratamento eficaz do trauma não é só uma questão de contar a história ou de usar remédios para aliviar os sintomas, embora os remédios possam sim ser necessários em alguns casos. Mas o ponto central do tratamento é ajudar a pessoa a se sentir segura novamente no próprio corpo. E isso pode envolver três coisas. Primeiro,
As terapias baseadas no corpo, como a dessensibilização e o reprocessamento por movimento ocular, a somatic experiencing e a yoga voltada para trauma, que é um tipo específico de yoga. Um segundo recurso são as relações terapêuticas seguras, ou seja, um espaço onde o paciente possa explorar as sensações e as emoções dele sem julgamento. E como terceiro recurso, existe a regulação do sistema nervoso, que pode ser feita com exercícios de respiração, de aterramento e com técnicas de relaxamento. Um outro passo fundamental é o desenvolvimento da autocompaixão. E isso significa reconhecer que as reações desproporcionais não são sinais de fraqueza. Elas são respostas automáticas moldadas por feridas antigas. E olhar para si com gentileza, isso abre espaço para que a cura aconteça. Já que em vez de se culpar por ser assim, passa a ser possível entender que o seu corpo fez o que ele precisava para te proteger e que agora você pode ensinar a ele que o perigo já passou. Vários estudos mostram que quando a pessoa sente segurança e apoio, o sistema nervoso dela gradualmente entende que a ameaça não existe mais. A amígdala se acalma, o córtex pré-frontal retoma seu papel de regulador do comportamento e das emoções e o corpo deixa de viver em guerra com o que aconteceu no passado. E tem mais! O objetivo final vai além do tratamento individual. É importante criar uma cultura que reconheça o trauma, que não minimize a dor das pessoas e que ofereça suporte real. Uma sociedade que entende o impacto do trauma pode prevenir adoecimento em massa e pode ajudar cada sobrevivente a se tornar não apenas alguém que sobreviveu, mas alguém que vive plenamente. Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!